A paz do Senhor, adolescentes. Estamos aqui em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a 7ª lição de nossa faixa etária dos adolescentes. E o nosso tema de hoje é a Reforma Protestante. Para isto, iremos ler o texto que está na carta de Paulo aos Romanos. Acompanhe aí na sua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, vamos ler o versículo de número 16 e o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Glória a Deus. Meus amados, neste texto da carta de Paulo aos Romanos, encontramos a expressão de Paulo falando sobre a importância da fé para a vida e a salvação do justo. Este texto foi o texto que o nosso grande reformador, Martinho Lutero, se utilizou para levar à frente a revelação que Deus havia lhe dado. Martinho Lutero é o reformador que se destaca na Reforma Protestante. Este jovem, que aos 22 anos de idade, ainda como monge, teve a curiosidade de ler a palavra de Deus e encontrou nesta carta aos Romanos este versículo que dizia: mas o justo viverá da fé. Esta palavra fez com que ele se debruçasse sobre a palavra de Deus para estudar, e ele ganhou uma Bíblia do Vigário Geral. Isto fez com que ele conseguisse compreender melhor as Escrituras. Tempos depois, ele foi nomeado a padre e, aos 25 anos de idade, ele passou a lecionar sobre filosofia. E, ao fazer uma peregrinação para Roma, o mesmo, ao subir as santas escadas em indulgência para receber o perdão de seus pecados, ele ouviu uma voz que falara aos seus ouvidos, que era justamente o texto do versículo 17 desta carta aos Romanos, dizendo: mas o justo viverá da fé. Quando ele ouviu aquela palavra, ele se envergonhou por estar buscando a indulgência naquela atitude de subir a escada de joelhos, e ele sai dali entristecido pelo que estava fazendo. Mas isto o levou a se dedicar ao conhecimento pleno da palavra de Deus. Assim iniciou a vida deste grande reformador, que é Martinho Lutero. A Reforma Protestante, ela surge no século XVI, inspirada pelo Espírito Santo, um movimento que levou e trouxe uma renovação espiritual para a Igreja de Cristo Jesus. O que acontece é que, um século antes, muitos que iniciaram um movimento de reforma foram freados, foram mortos, foram martirizados. Todavia, houve a profecia de um homem chamado John Hus. Ele profetizou que, mesmo ele morrendo naquele dia, depois de 100 anos, Deus levantaria um cisne que ninguém poderia matar ou parar. Este foi justamente este grande reformador chamado de Martinho Lutero. O que acontece é que, no ano de 1517, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero apresenta as 95 teses, e ele foi perseguido
e ele foge, mas o movimento de reforma se espalha pela Alemanha e ganha notoriedade e prevalece, porque não era uma obra humana, era a mão de Deus estendida sobre este movimento, porque era necessário a igreja ser reformada, era necessário um despertar, um avivamento para trazer as pessoas para a palavra, para a verdadeira doutrina, pois muitas heresias havia entrado no seio da igreja. O evangelho, o cristianismo estava deficiente, as pessoas eram levadas a acreditar em crenças e tradições e dogmas criados pelo homem, e era preciso Deus levantar pessoas com uma visão diferente, com o conhecimento autêntico das Escrituras. E Deus levantou Martinho Lutero, como também João Calvino, como também Hans Fausten, como também Ulrich Zwingli. Deus levantou diversos outros reformadores, e a palavra de Deus pôde ser ensinada como ela é. A reforma protestante teve 6 princípios que norteou este poderoso movimento do século XVI. E os princípios que levaram Martinho Lutero, João Calvino e todos os outros reformadores foram 6, os quais são: somente a Escritura, somente Cristo, só a graça, só a fé, só a Deus dai glória. A igreja reformada sempre se reformando. Estes eram os 6 princípios que norteavam a reforma protestante. Porque esta expressão, só a Escritura, como eu já falei, a igreja ensinava tradições, e estas tradições tinham o mesmo peso dos textos da palavra, e a palavra muitas vezes não era ensinada e ficava em desuso, e o que era ensinado eram tradições, eram dogmas e heresias, em que foi necessário trazer novamente este avivamento para a palavra, pela palavra e para a proclamação da palavra. Então, na reforma, era dito apenas, somente a Escritura, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, é por ela que nós somos guiados, ela é o alicerce de nossa fé, a nossa base, e está escrito que toda a Escritura é divinamente inspirada. Nós precisamos viver, conhecer e praticar esta palavra e pregar esta palavra. Por isso que na reforma foi dado valor, o valor real a esta palavra, às Escrituras sagradas, porque sem ela o homem está perdido, porque está escrito no Salmo 119 e o versículo 5: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esta palavra é que nos guia, é que nos conduz, é que nos leva pelo caminho que agrada ao Senhor e que nos levará para o céu, porque esta palavra é como a bússola do viajante. A segunda palavra, o segundo princípio é solo Christus, somente Cristo, em nenhum outro há salvação, como está escrito em Atos capítulo 4 e o versículo 12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Enquanto era pregado pela Igreja Católica que os mártires, os santos, eram mediadores entre Deus e os homens, Cristo aqui, ele é que é apresentado pela reforma
como sendo o verdadeiro caminho, porque Jesus mesmo disse no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu São João, e o versículo 16: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. Então a Reforma proclamou esta verdade dizendo: somente Cristo salva, somente Ele é o Senhor, somente Ele é o mediador entre Deus e o homem, somente Ele quebra a barreira de separação entre Deus e o homem. Por isso que Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O terceiro princípio, só a graça, significa dizer que apenas mediante a graça o homem encontra a salvação. A palavra graça significa favor imerecido, é o favor de Deus que nós não merecemos, mas é o favor que nós precisamos, ou seja, nós como pecadores necessitávamos, carecíamos, precisávamos da graça de Deus, e esta graça se manifestou, pois Tito diz, no capítulo de número 2 e o versículo 11, Paulo diz a Tito: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Cristo se há manifestado. Cristo é este favor, esta graça que os homens não merecem, mas que precisam, e por eles necessitarem, Deus amou ao mundo e enviou a Cristo. Ele é a graça de Deus. Então, somente por Cristo, somente pela graça, porque está escrito em Efésios capítulo 2 e o versículo 8, pela graça sois salvo, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é por Cristo, é pela graça, e o quarto princípio é que somente a fé, como está escrito, vem pela graça mediante a fé. Então não é pelas obras, porque está escrito que apenas a graça, mediante a fé, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Imagine que se a salvação fosse por obras, receberia como mérito pessoal a salvação qualquer um dos pecadores que escolhesse praticar as boas obras com a finalidade de obter a salvação. Este mérito seria do homem, este mérito seria do pecador, mas a salvação é uma obra de Deus. A salvação foi idealizada por Deus, executada por Cristo, e quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, pela graça, o homem é salvo pela fé e não pelas obras, para que ele não se glorie. Ou seja, o mérito é de Cristo, a glória é de Cristo. Por quê? Porque quem pagou o preço por nós foi Cristo, morrendo na cruz do Calvário. O quinto princípio é: só lhe deu glória, somente a Deus a glória. A glória foi dada pela igreja aos santos, à mãe de Cristo e diversos mártires. Todavia, apenas a Deus devemos dar glória. Não devemos fazer orações a pessoas, por mais dedicado que foram ao Evangelho, a pessoa de Cristo. Todavia, há somente um Deus, e a Ele devemos dar glória. Então toda glória tem que ser dada a Deus pelo Espírito Santo, que nos move, que move a igreja a adorar, a glorificar. Porque se não fosse através do Espírito Santo, não poderíamos glorificar a Deus.
E o Espírito Santo não leva homem algum a adorar um outro homem, a glorificar uma outra pessoa humana. Não, apenas a Deus devemos dar a glória. O último princípio, o sexto princípio da reforma é a igreja reformada sempre se reformando. Ou seja, não estou falando aqui que a doutrina precisa ser reformada. O princípio ensinado pelos reformadores não era que a doutrina precisasse passar por reforma. Não era isso. Era que a igreja necessitava ser reformada. Por quê? Porque quando alguém quisesse se afastar dos princípios e dos propósitos divinos por algum motivo, por alguma circunstância, por motivos ocultos que desconhecemos, precisamos ser reformados, ou seja, retornar ao ensinamento bíblico. Precisamos retornar para a base, a referência, a inerrante palavra de Deus. Este sexto princípio, ele deve acompanhar também até os nossos dias. Por quê? Porque não podemos nos separar da palavra. O avivamento que vivemos é o avivamento da palavra. E nós temos que aprender esses princípios e dar continuidade a esta obra tão tremenda que foi a Reforma Protestante. Amém? Então, com base nesses princípios, nós podemos hoje dar continuidade, levar a sério este nome de protestante, o qual nós temos. Ser protestante é apenas meditar na Bíblia, levá-la como regra de fé e prática. Ser protestante é entrar pela porta que é Cristo para a salvação. Ser protestante é conhecer e receber a graça, é ter fé em um Deus único e verdadeiro, é glorificar apenas a Deus e ser reformado e ser avivado pela palavra. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida.